E aí, pessoal, já num assunto aqui tão bacana que eu gosto muito, que é a questão do acompanhamento, do gerenciamento. Eu vejo em todos os segmentos, farmácia, distribuidoras e outros segmentos, que sempre tem reclamação de vendedor, de produtividade de vendedor. O vendedor não está em. A produtividade do vendedor, principalmente no nosso país aqui, ela realmente é um pouco baixa, por N motivo. Questão de equipamento, ferramentas, sistema e também para o gerenciamento. Muitas empresas gastam dinheiro com treinamentos. Beleza, deve ter. Mas a gente deve ter muito cuidado e não esquecer dos líderes, dos gerentes, dos supervisores. E aí é onde eu vejo com meus 40 anos de mercado, passei por isso também, errei pra caramba e vou continuar errando, quero errar menos. Mas eu acho que a gente erra muito nessa questão do gerenciamento. Quem é que vai acompanhar o meu time de vendas? É um supervisor? É um gerente? O meu gerente, o meu supervisor está de fato preparado para isso, para fazer com que esse meu vendedor produza o suficiente que a minha empresa precisa para bater minhas metas, porque eu tenho necessidades financeiras, em todos os tipos que eu preciso vender, que sem a venda eu não tenho empresa. Quem são meus gerentes? Quem são meus águias que vão treinar outros águias? Estão realmente preparados? E muita gente não olha para isso. Contrata mal, quer pagar pouco, não sabe nem criar ou fazer uma política de remuneração com premiação para gerente, para supervisor, e aí reclama de tudo. A gente sabe que o mercado oscila, mas empresas bem comandadas, bem acompanhadas, elas se destacam do mercado. Todo mundo sabe disso. E na ponta é a pessoa. Porque produto hoje não tem mais produto exclusivo. Ninguém é dono mais de nada sozinho. Não tem monopólio mais. Isso acabou. Tudo que você criar hoje, amanhã tem 200 cópias, tá? 200 modelos. Então você precisa ser destaque. Além, claro, do produto tem que ser bom. Mas o time é muito importante. Valorização do time é outra coisa que pecamos muito, às vezes, como empresário. Tá? Não valorizamos o time conforme as nossas necessidades para os resultados. Então, tem que fazer vários cálculos. Qual é o percentual? Qual é o parâmetro que eu posso gastar com comissão, com premiação? Isso tem que estar na ponta do lápis. E aí, depois disso, eu vou executar. Vou ter um time de supervisores e se tiver gerente, tem que ser um gerente muito, muito bom. Para justamente acompanhar isso tudo de forma bem estruturada, para que tenha o resultado. Então, a gente sabe disso. As lideranças, além de cuidar dos resultados, eles não cuidam só dos resultados. Eles nem deveriam cuidar de resultado no primeiro momento. Eles têm que cuidar das pessoas mesmo. Saber o ponto. Porque existe uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a performance individual. Performance individual. Eu tenho 10 vendedores, 8 conseguem fazer 95% da meta e 2 conseguem fazer 60%. Então, é performance individual. Precisa resolver esse problema. E aí você tem que ter um time com equilibrado, é bem equilibrado, tá? Então, todo gerenciamento estruturado, os resultados são alcançados. É fácil? Não. Mas também ninguém quer investir, né? Ninguém quer gastar, vamos dizer assim. Porque eles acham que é um gasto e é um investimento. Então, tem muita gente que paga um preço muito caro por não ter um time de balconistas bons, de vendedores externos bons, no caso da distribuidora. São, às vezes, só tiradores de pedido. Às vezes acham bonito quando mandam uma bola para um cliente e não tem uma venda de forma continuada todo dia. Tá? Então, cuidar de um time de sucesso é muito, muito importante e é muito, muito difícil. Tá? Então, acompanhar o dia a dia do vendedor, de quem vende, de quem realiza aquele processo de venda, é uma tarefa muito difícil. E, ao mesmo tempo, é uma tarefa muito fácil, dependendo de quem vai fazer essa tarefa. Então, a avaliação da equipe. Como é que é feita essa avaliação? Quem avalia? Porque eu sempre faço uma pergunta quando eu estou fazendo um treinamento, eu chego com um empresário. Se você sabe quanto vendeu, não sabe? Ontem você vendeu R$ 1.000 ontem a sua empresa. Mas você sabe quanto a sua empresa deixou de vender por deficiência no seu time de vendas?
Quanto você deixou de vender ontem? Você sabe? Quanto vendeu, você vai lá e pega um relatório, não é isso? E quanto você deixou de vender? Tirando a questão de falta de mercadoria ou alguma coisa parecida. Quanto você deixou de vender por falta de acompanhamento, por falta de um bom gerenciamento, de uma boa supervisão? Quanto você deixou de vender? Essa é a pergunta de 1 milhão. Então tem que avaliar a equipe, tem que tomar decisões corretamente, tem que conhecer o mercado, tem que conhecer meus concorrentes, quanto eu quero participar desse mercado, o que é que eu faço para chegar nesse percentual que eu desejo. E, além disso, tem um time que cuide do patrimônio empresarial. Aí também já é uma coisa mais complexa, tá? Então, é necessário que a gente avance muito nisso. Se você não importa se a sua empresa é uma farmácia de 2 balconistas ou uma farmácia que tem 50 balcões de várias lojas. Com certeza, você está deixando de vender por falta de atendimento, posicionamento e até mesmo de performance do vendedor, de conhecimento do vendedor no todo. Então, isso a gente pega para caramba. Então, não adianta. Ah, mas eu tenho ali um laboratório que vai dar um treinamento para mim. O laboratório, ele treina com a sua necessidade, com os seus objetivos, com os seus interesses. Isso é básico e é normal. E por todo. Mas ninguém quer investir porque acha que vai gastar. Né? E, às vezes, quando contrata gente que nunca entrou no negócio, não conhece. Entendeu? Eu não vou fazer um treinamento, eu, Paulo Regis, não vou fazer um treinamento de como vender mais tinta, vamos dizer assim, como exemplo. Mas como atender melhor numa loja de tinta, eu consigo fazer um trabalho muito legal. Então, são detalhes que a gente precisa ficar atento para não jogar dinheiro fora. Porque quando você chama alguém para te ajudar, é porque você está precisando. Ok? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Treine antes os seus líderes para depois treinar seu pessoal de campo. Não adianta. Pode ser um televendas da mesma coisa. Tá? Isso não significa tempo, mas também significa. E eu vejo também muitas empresas aí, não sou contra, supervisores, um cara de gente muito nova, gente que não tem nenhuma experiência. E às vezes eu fico perguntando: será que esse pessoal, não pela idade, eles têm know-how suficiente para fazer esse time andar? Claro que tem, mas às vezes não tem. Então tem que ter cuidado, o mercado não pode também ser. Deixar de aproveitar uma mão de obra que tem aí no mercado muito boa. Agora tem que pagar, né? Principalmente treinamento tem que pagar, né? Muita gente não faz, então contrata pessoas que não sabem fazer treinamento de vendas. Mistura motivação, marketing com vendas, é uma confusão da porra. E isso, no final, atrapalha, tá? Beleza? É mais um alertazinho para vocês, valeu, vamos para frente.